Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Hoje nós vamos entrevistar, na primeira parte do programa, o professor Carlos Ubiratã da Costa Schier, ele que é mestre em Engenharia da Produção, e o tema será Controle e Avaliação de Políticas Públicas. E na segunda parte do nosso programa, nós vamos entrevistar a professora Doralice Lopes Bernardoni, que é bacharel em Administração e também em Letras. Este programa também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. O professor mestre Carlos Ubiratã da Costa Schier está fazendo doutorado em Inteligência Organizacional no curso de Engenharia da Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é mestre em Administração e Gestão Financeira, mestre em Engenharia da Produção, também pela UFESC. Ele é graduado em Administração de Empresas e contabilista. É secretário acadêmico da FATEC Internacional. Ele coordena na FATEC Internacional também o curso de Gestão Financeira. Ele foi coordenador do curso do Departamento de Custos Institucionais e Materiais Didáticos. É professor também de vários cursos de pós-graduação e tem 4 obras editadas nesta área, área de custos, área de controladoria, e tem 30 anos de experiência nas áreas de estratégia, táticas operacionais, gestão de negócios e empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviço. Professor Ubiratã, é um prazer muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate, e nós gostaríamos que o senhor iniciasse falando a respeito da controladoria. Evidentemente que a sua experiência maior é no setor privado, mas eu gostaria que o senhor nos conceituasse o que é uma controladoria. Hoje, praticamente todos os órgãos públicos também possuem uma controladoria, que é o controle interno das operações, que o senhor nos situasse, nos dissesse como é que funciona a controladoria e quais os objetivos dela. Ok, em primeira instância eu quero agradecer o convite, né, e também dizer que é uma honra estar aqui participando desse espaço, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre algumas coisas que nós temos vivenciado ao longo de todo esse tempo de experiência na área, para que as pessoas possam saber efetivamente. Então, em termos como você mesmo falou, nós temos aqui 2 tipos de controladoria: a controladoria pública e a controladoria privada, que seja nas organizações. Controladoria pública, especificamente, é um órgão controlador, é um órgão específico para controlar realmente as coisas, para se antecipar aos processos de fraudes que possam existir efetivamente, é para controlar, porque a iniciativa pública, como você sabe, nós mexemos com dinheiro do povo, dinheiro público, dos impostos, dos tributos, das contribuições e assim por diante. Então ele tem que ser bem aplicado. Então a controladoria funciona como um órgão de fiscalização, um órgão de auditoria efetivamente dentro do setor público, né? E a controladoria nas organizações, ela serve para agregar as diversas atividades, para fazer com que haja integração entre as diversas atividades dentro das operações das empresas, para que ela possa maximizar o resultado, que é o que mais importa na iniciativa privada, dentro das prerrogativas que os sócios querem, que os acionistas querem, né, que é o retorno do capital investido. Então, para contribuir, para fazer com que todas as atividades deem o retorno esperado, sejam controladas da melhor forma possível e que sejam feitas da forma mais ajustada possível, a controladoria contribui muito para isso. Então é um órgão integrador das diversas atividades operacionais em termos de gestão
gestão administrativa e financeira efetivamente, e é um órgão realmente que vai dar subsídios através das informações, dos dados, dos relatórios, para que seja tomada a decisão melhor possível, a decisão mais adequada possível para cada uma das situações em que a empresa se encontrar. Então, quer dizer, é realmente, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, demanda no quê? Num órgão de controle, num órgão que faça com que as coisas, tanto planejamento orçamentário, tanto planejamento estratégico, sejam adequadamente instalados dentro de quaisquer que sejam as organizações. Professor Ubiratã, em relação à controladoria no setor público, nós sabemos, acompanhamos através dos meios de comunicação, que há sempre denúncias que são detectadas fraudes. No setor privado, também a controladoria acaba encontrando esse tipo de irregularidade, ou ela tem mais esse papel de controlar os fluxos, os procedimentos, para atingir resultados melhores para a empresa? Como é que funciona? Também se descobrem muitas fraudes no setor privado? Bastante. Inclusive, no setor privado nós temos aí 2 tipos de controladoria efetivamente. Então ela tem 2 funções. Ela pode ser como um órgão de contabilidade efetivamente, onde vai ter a contabilidade, auditoria interna, controles, né, auditoria interna através dos controles fiscais, dos controles dos impostos, tudo isso, e também da parte administrativa financeira, um processo de gestão um pouco mais ligado efetivamente à contabilidade de custos, e vai estar dentro também do planejamento orçamentário. Então, como órgão de contabilidade efetivamente, ele presta essas informações para que os administradores, gestores tomem as decisões. Como órgão de staff, ele efetivamente, diante de toda essa integração das atividades, da área financeira, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, auditoria interna, sistemas integrados de gestão, tudo isso ele vai dar subsídios, e alternativas para que seja tomada a decisão. Então, é um órgão informativo, como contabilidade, informar e cumprir as legalidades, as legislações, o que são prerrogativas aí diante do regulamento do imposto de renda e também das leis de contabilidade, né, dentro do Conselho Federal, conselhos regionais de contabilidade também, dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, e outro órgão mais efetivamente voltado para dar subsídios, dar ferramentas para que a gestão possa tomar a decisão mais adequada possível dentro das necessidades da empresa. Então, diante disso, existe o controle através, principalmente em termos de despesas, custos e receitas e prospecção para os próximos períodos, no sentido de que o planejamento orçamentário é feito, ele tem que ser, na iniciativa privada também, ele tem que ser seguido rigorosamente, e as distorções, né, a controladoria vai verificar essas distorções, vai ver por que estão ocorrendo essas distorções e vai dar subsídios ou dar ferramentas ou alternativas para que elas sejam corrigidas. Então, a controladoria na iniciativa privada, ela tem essa prerrogativa também de pegar e contribuir para que os recursos da empresa, da organização, sejam maximizados. Quer dizer, todos os recursos que eu tenho, eu possa trazer o maior benefício possível diante da aplicação desses recursos. Professor Ubiratã, a controladoria, de um modo geral, no setor público, ela sempre está ligada, digamos, ao chefe do poder. No setor privado também ocorre, desta forma também que ocorre, ela estaria ligada, digamos, ao setor administrativo, à presidência da empresa, do grupo, porque ela tem, como o senhor está dizendo, essa finalidade de fiscalizar, ver se está sendo cumprido, se não há fraudes, mas também de observar os procedimentos, se eles estão sendo feitos de maneira correta para que a instituição atinja os seus objetivos. Seriam mais ou menos isso? Seria também no sentido seguinte, além de acompanhar, de controlar,
implementar as ações e seguir, fazer com que, verificar se as ações implementadas, se elas estão realmente sendo cumpridas, se o objetivo está sendo alcançado e fazer as correções no decorrer, no percurso. Então ela está diretamente ligada, ela é um órgão de staff, né? Como nós dizemos, é um órgão de staff que está diretamente ligada à alta administração, né, e aos gestores do negócio, efetivamente. Então ela é o órgão, é um órgão que vai dar todos esses subsídios aí decorrente dessa condição. Então, para que ela possa dar essa condição, para que ela tem que ser independente, ela tem que ter uma penetração em todos os setores, em todos os departamentos, de modo a obter essas informações e fazer com que saiam relatórios ou saiam informações efetivas para a tomada de decisão. E para que tenha isso, ela tem que ter, então, o respaldo da alta administração. Ela tem que estar calçada, na verdade, ela tem que estar respaldada diante das atribuições que ela tem e da importância que ela tem dentro desse contexto de gestão das organizações, né? Então, ela tem que ter realmente, tem que ser ligada efetivamente à alta administração. Quaisquer que sejam as atribuições aí dos outros departamentos, mesmo que tenham diretorias e tal, elas devem passar as informações. Então, ela tem que ser realmente um órgão independente ligado somente à alta administração, assim como pode ser e deve ser dentro da controladoria a auditoria interna. Ela deve estar ligada diretamente também à alta administração. A controladoria, ela analisa todos os documentos, notas, recebimento, pagamento, enfim, tudo que passa pela empresa, ela analisa, estuda. Há uma diferença entre a auditoria e a controladoria. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se existe esse tipo de diferença, porque normalmente a auditoria ela tem mais um caráter externo. São técnicos que vêm de fora da própria empresa ou da instituição para analisar aqueles documentos. E a controladoria ela é um órgão interno da própria administração. Há muita diferença entre os dois segmentos? Existe. A controladoria, na verdade, é um instrumento de gestão que vai servir para a própria gestão, para tomar as decisões mais adequadas, se nós vamos investir em determinada aplicação, ou vamos nos inserir em determinado mercado, vamos produzir um mix diferente de produtos, ou vamos passar a produzir ou deixar de produzir um determinado produto, uma prestação de serviços, efetivamente. Então, tudo isso, a controladoria demanda em que hajam subsídios para a alta administração tomar decisões em todas as instâncias. E a auditoria interna serve para verificar determinados órgãos, controlar alguns órgãos internos, e a auditoria externa, como nós sabemos, demanda também, e às vezes, numa obrigatoriedade da lei, as empresas SA de capital aberto, por exemplo, elas são obrigadas a fazer auditoria e publicar o balanço em jornais de grande circulação ou em periódicos de grande circulação. Então, existem algumas prerrogativas legais, né? Por exemplo, empresas de consórcio que mexem com a poupança de terceiros também tem de 6 em 6 meses passar por auditoria externas. Então, existe uma legislação específica que a auditoria externa é regida pela CVM. Então, a CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, existem essas prerrogativas e dentro dos preceitos de contabilidade também. E diante disso, todas as operações, elas passam pela controladoria em virtude do que? A contabilidade é uma das peças-chave da controladoria. Tudo o que ocorre na empresa, todas as operações, absolutamente todas, elas passam pela contabilidade. Por isso que uma das indicações mais adequadas para que seja o controller da empresa é a do contador, o contador ou o bacharel em ciências contábeis, né, como nós temos aí. Por quê? Porque ele vai conhecer, já que todas as operações passam pela contabilidade e são registradas, todas as operações de compra, de venda, de compra de imobilizado, que é o ativo permanente nosso, que são os carros que nós usamos para trabalhar, são as máquinas, são os computadores, tudo isso, tudo passa pela contabilidade, então ele tem a visão geral de todos os departamentos, porque a folha de pagamento, por exemplo, é lançado pelo Recursos Humanos, é feito lá quanto cada um de nós vai ganhar
no final do mês ou no início do mês, mas o lançamento e o registro disso, e que tem que estar disponível para a verificação da fiscalização, do imposto de renda, essas coisas assim, é feito através da contabilidade. Então a contabilidade registra tudo e a contabilidade é um dos órgãos que dá mais subsídios, né, se não o que mais dá subsídios efetivos para a controladoria. Aliás, o senhor é um especialista em micro e pequenas empresas, até a sua dissertação de mestrado foi nesta área, agora do doutorado também está sendo nessa área. A micro e a pequena empresa, elas praticamente não têm uma controladoria. A controladoria é o próprio dono ou o contador. O contador também tem um papel assim de controlador também, ele pode ter informações que ajudem o micro e pequeno empresário. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ocorre o seguinte, de uns tempos para cá, os contadores, principalmente os contadores de escritório, de contabilidade, que tem diversas empresas pequenas, micros aí, passaram a ser consultores também e mais efetivamente dar subsídios para os donos das empresas, dessas microempresas, tomarem decisões, né, dar algumas informações, mesmo porque o próprio mercado, a captação de recursos demanda que sejam mais elaboradas as demonstrações financeiras, que são balanço, demonstração de resultado, aquelas coisas básicas que tem que passar de informação para um banco para você poder captar recursos, por exemplo, que é a maioria dos casos de micro e pequenas empresas. Além disso, esse processo, esse problema mais de organizacional, de adequação das atividades, tudo já vem no início, lá desde a concepção do empreendimento, efetivamente. Porque às vezes uma pessoa vai abrir um negócio, vai fazer um determinado empreendimento, né? E ela conhece muito bem tecnicamente aquilo que ela vai fazer. Por exemplo, nós temos aí um mecânico, ele vai abrir uma oficina mecânica, mas ele conhece muito bem de consertar veículos, de montar motor, caixa, essas coisas assim. Mas ele não conhece de controle financeiro, ele não conhece de captação de clientes, ele não conhece de controle de caixa, ele não conhece de aplicação de recursos, captação de recursos, essas coisas todas. Então, o que acontece é o seguinte, que nós vislumbramos e verificamos aí que as pequenas e microempresas, elas ficam diria que vulneráveis a processos de problemas, efetivamente, de controle, ou melhor, falta de controle, né? Tá, então, nós pegamos e tentamos desenvolver um trabalho nessa área com vistas a dar subsídio efetivamente para que sejam aplicados de uma forma bem prática nessas empresas e que sirva realmente para adequar, para reorganizar essas empresas, porque nós vemos aí nas estatísticas, nós temos aí estatísticas dizendo que as empresas, a maioria das empresas em 2 anos fecham as portas, né? E um dos maiores problemas é o problema de gerenciamento, o problema de gestão. Então tudo isso a gente tentou resolver dessa forma, tanto é que, além da minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado está nessa linha efetivamente. Então quer dizer, dá subsídios, dá a informação, dá o instrumento de gestão que faça com que a empresa tenha realmente o fim a que se destina, no sentido de não se perpetuar efetivamente, mas funcionar por um tempo indeterminado. Então, dá subsídios e informações adequadas aos empreendedores. Que ela tenha uma sobrevida, que ela possa viver, ter uma longevidade, seria mais ou menos isso o objetivo do seu trabalho? Que ela tenha uma longevidade, que nós não tenhamos realmente um índice tão grande, tão alto de empresas quebrando, que as empresas não só se perpetuem, como se multipliquem também, que as outras pessoas que o mercado seja realmente competitivo, mas também que tenha lugar para todo mundo e de forma organizada, de forma adequada, e através dos controles as pessoas conseguirão maximizar a aplicação dos seus recursos. Quer dizer, não adianta eu entrar num processo de demissão voluntária numa instituição, pegar esse dinheiro e gastar todo ele num empreendimento. Então eu tenho que ter informações dizendo que eu tenho que gastar uma parte e outra parte deixar para minha subsistência, por exemplo, porque senão eu vou incorrer no erro de que a empresa não dá certo e eu perdi tudo e eu não tenho como subsistir. Daí eu fico literalmente... Seria a sustentabilidade efetivamente. Então dá consistência a esse processo.
O senhor, professor Biratã, é um especialista em custos, inclusive escreveu vários livros, um deles está aqui, que é Custos Industriais. Eu gostaria, na formulação dos custos para as empresas, os custos dos produtos, dos serviços, há muita diferença entre os elementos que compõem a formulação de um custo, por exemplo, para um órgão governamental, para um produto que o governo precisa adquirir, e para o produto que uma indústria ou mesmo uma empresa prestadora de serviço ela ofereça para a comunidade ou mesmo para o governo. Como é que se compõe um custo? Na verdade, a composição do custo ela é igual em ambas as iniciativas, pública ou privada. Acontece que para cada órgão ou para cada empresa ou organização, demanda em que nós tenhamos que observar as particularidades de cada um no sentido de desenvolver o sistema mais adequado de custeio do serviço ou do produto, né, que nós tenhamos que fazer ou prestar. Então, não existe um sistema que me dê 100% de afirmação que está correto o custo que eu estou atribuindo a esse produto ou a esse serviço. Eu não posso dizer que o custo é realmente o mais adequado possível, porque eu tenho em alguns sistemas de fazer rateios, eu tenho alguns sistemas de precificar por atividades, que me dá muito mais custo do que benefício no final das contas, no final da atribuição do custo. Então, a atribuição do custo tem que levar em consideração todas as despesas operacionais, os custos de insumos, o que eu vou realmente gastar, tentar colocar na ponta do lápis tudo aquilo que eu vou efetivamente gastar. Os insumos seriam o material que vai ser utilizado para material ou matéria-prima, efetivamente. Matéria-prima utilizada na produção de um produto, né? Ou o material que eu vou utilizar na prestação de um serviço. Aliás, outro dia, nós, com esse problema da crise aérea, nós ouvimos um diretor lá da Infraero dizendo que uma pista de um aeroporto ela custa mais do que uma rodovia, que tem outros fatores que influenciam e que não pode se adotar os mesmos métodos que se adota, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto numa rodovia ou 1 quilômetro de pista num aeroporto. Isso efetivamente acontece, quer dizer, às vezes um mesmo produto para uma atividade tem um custo e para outra tem outro, é isso mesmo? É isso mesmo, depende, é decorrente, como eu disse aqui, nós temos que atribuir o custo de acordo com a natureza tanto do serviço, do produto e principalmente respeitando a organização, o tamanho da organização e cada uma das coisas que nós realmente precisamos efetivamente para que seja mais adequado. Tudo em custos tem que ser analisado custo-benefício. Né? É claro que ele diz que o custo é muito mais alto nesse caso aí, para fazer uma pista que é muito menor do que uma rodovia, mas o benefício que ela vai trazer. Então, demanda em que o custo ele se transforme em investimento, né? Porque realmente vai ser muito mais, vai trazer um benefício muito maior de eu fazer um produto ou um serviço de uma forma muito mais consistente e esse produto vai me dar o retorno efetivo sobre esse custo. É isso que tem que ser analisado em todos os processos, custo-benefício, sempre. A questão da qualidade também, muitas vezes você compra um produto mais barato, porque ele é mais barato, mas chega na hora da durabilidade, como ele tem uma qualidade inferior, ele dura menos, então ele acabou custando mais caro. Sempre. A especificação técnica ela tem que ser seguida efetivamente. Às vezes nós estamos tratando com vidas de terceiros, nós estamos tratando com outras pessoas, não só com a nossa segurança, mas com a segurança de outras pessoas, né? Então nós temos que realmente pensar no que nós queremos de resultado. Nós queremos permanecer no mercado, nós não queremos prestar um serviço ou dar um produto, entregar um produto no mercado uma única vez. Nós queremos um marketing de relacionamento, nós queremos fidelidade desse cliente, né? Tá? E, inclusive, o processo de custo também ele pode ser levado para a nossa vida pessoal. Nós temos que analisar também na nossa vida pessoal esse processo custo-benefício. Porque, às vezes, nós temos um celular que nos dá
nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Falar, fazer ligação, receber ligação e passar mensagem, que seja. Daqui a pouco sai um celular um pouquinho mais bonito lá, custa o dobro daquele que nós temos, mas nós vamos fazer a mesma coisa com ele. Vamos lá, gastamos e acabamos comprando um celular mais caro, justamente por isso. Então tem que analisar. Se eu tenho aquilo que já me dá o retorno adequado, eu efetivamente, né, tenho que analisar sobre esse prisma aí. Uma última pergunta, professor Biratã. Diz respeito ainda à controladoria, a questão da corrupção. Nós observamos que o setor financeiro, o setor bancário, eles têm um controle muito grande, tem uma controladoria muito maior, às vezes, do que uma empresa normal, assim, de comércio, de indústria. Aonde circula o dinheiro, onde o dinheiro digamos, um dos instrumentos, a corrupção é maior ou é só uma impressão que a gente tem olhando aqui de fora? Não, é que fica mais evidente, efetivamente, né? Porque eles são mais divulgados, os crimes financeiros, essas coisas assim. Só que nós temos aí um processo, nós temos alguns estudos de caso que nós temos, tiramos inclusive do site do COSIF, né? Alguns estudos de caso onde tem o problema de corrupção, o problema de ações que às vezes, quando uma empresa vai comprar outra, no dia anterior já se tem informação sobre as ações, vai lá e compra. Aconteceu recentemente no caso da Petrobras, que adquiriu uma empresa e tinha algumas pessoas que já tinham essa informação privilegiada antes. Então, mercado de capitais, tudo isso, existe muita corrupção. Tanto é que na Alemanha foi criada uma polícia financeira, efetivamente, para ver adequadamente, detectar, fazer crimes financeiros efetivamente. Nós temos uma lei aqui no Brasil que nunca foi efetivamente aplicada com relação lá, diz todas as sanções, né, todos os problemas todas as penas, todas Seria as penalidades. Seria a lei do colarinho branco, essa? Que é dos crimes financeiros? Dos crimes financeiros, exatamente. Então ela não foi, até hoje, efetivamente aplicada. Nós vemos todo dia nos jornais, na televisão, né, em toda a mídia impressa, falada e escrita aí, esse tipo de problemas, essas informações que nós temos, mas depois nós não vemos o resultado. Nós vemos lá, tal fulano pegou e desviou tanto de verba. Nós não temos a informação de que toda essa verba que ele desviou voltou para os cofres públicos, que na verdade é uma extensão do nosso bolso. Efetivamente, nós não temos essa informação. A informação de que, por exemplo, lá na corrupção do INSS, a Georgina, né, nós não temos informação se todo o dinheiro retornou aos cofres públicos, né? Não temos essas informações. Nós temos até certo ponto e dali para frente tem algumas coisas que correm em segredo de justiça, tem outras que se perdem no tempo e nós mesmos, por culpa nossa de não cobrar efetivamente, às vezes esse resultado, essas informações acabam caindo no esquecimento e ficando por isso mesmo. Podem até ser resolvidos, né? Mas... Exato. Gestão Pública em Debate é um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional e nós entrevistamos na primeira parte do programa de hoje o professor Carlos Ubiratã da Costa Schier, ele que é mestre em Engenharia da Produção, sobre o tema Controle e Avaliação das Políticas Públicas. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento.
No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No Grupo Educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional.
Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos. Olá, retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública em todo o território nacional. Nós estamos debatendo hoje o controle e avaliação das políticas públicas. E nesta segunda parte do programa nós vamos entrevistar a professora especialista Doralice Lopes Bernardoni, que é bacharel em administração e também bacharel em letras. A professora Doralice, ela é formada em administração e letras anglo-portuguesa, possui pós-graduação em administração e marketing pela Faculdade Católica de Administração e Economia, a FAI. Ela atua, embora seja bastante jovem ainda, há mais de 30 anos no setor do serviço público, em diversas empresas governamentais. Atualmente ela é coordenadora da Câmara de Gestão Pública da Agência Brasileira de Cooperação e Desenvolvimento, ABCD, e chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Turismo do Governo do Estado do Paraná. Nós queremos agradecer muito a professora Doralice. Ela foi nossa professora aqui do curso de Gestão Pública e escreveu um livro, Orçamento na Administração Pública. Planejamento e Orçamento. Planejamento e Orçamento na Administração Pública, que foi publicado pela editora IBPEX e serviu de base nesta disciplina sobre orçamento aqui do curso superior de Gestão Pública. Professora Dora, eu gostaria que a senhora nos caracterizasse, nos falasse a respeito de um sistema de avaliação de políticas públicas, já que a sua dissertação no curso de especialização foi neste sentido, tratando justamente da avaliação das políticas públicas. Nesse processo de avaliação, também deve-se observar não apenas os aspectos financeiros, mas também os aspectos, digamos assim, de satisfação dos beneficiários daquela política pública? Sim, com certeza, Jorge, com certeza. Então, como você mesmo disse, foi um estudo que eu fiz,
Inclusive, esse crédito também desse estudo dessa monografia, vai para minha colega de curso que fez esse estudo comigo, a Marta Cristina, né, que eu quero agradecer a participação dela também nesse estudo, que deixou o nosso trabalho fazendo junta, que nós tínhamos o mesmo interesse da linha de pesquisa, que era avaliação de políticas públicas. Então, nós nos unimos para fazer essa pesquisa. E fazendo esse trabalho junto com a Marta, né, o trabalho ficou bem mais prazeroso, porque a gente podia discutir muito mais a respeito dessa questão de avaliação de políticas públicas, né, que é tão importante e ainda, como você falou, está muito voltado hoje em dia para a parte mais física e financeira do projeto, e não no foco ainda no resultado. Tanto que o nosso objeto de pesquisa, né, o que nós defendemos nesse trabalho, nosso ponto de vista que nós defendemos foi exatamente a necessidade do fortalecimento dessa função, face às novas exigências do aparelho do Estado, né? Como eu digo aqui, aparelho do Estado é da administração pública como um todo. De um modo geral. Então, eu gostaria até que a senhora, professora Dora, nos situasse a respeito das políticas públicas. Agora nós estamos sendo, digamos assim, bombardeados com informações por parte do governo de que eles lançou já há alguns meses o plano de aceleração do crescimento econômico. Ali, esse plano, ele é formado por vários projetos. Exatamente. Então, vamos pegar um projeto básico, assim, um projeto do saneamento. Na avaliação dessa política de saneamento, se fariam critérios, que tipo de critérios se usaria como exemplo num programa desse? Veja bem, Jorge, antes de falar até sobre os critérios, né, de avaliação, eu gostaria de dizer para você, e principalmente explicar para os telespectadores, né, porque você é daí da área, você conhece, mas explicar para os telespectadores o que é uma política pública. Exatamente. Né? Então, a política pública, ela é um conjunto de ações, né, um conjunto de programas, como você mesmo falou, que visa resolver um determinado problema na sociedade, certo? Uma determinada demanda na sociedade. Então, aí que entra, como você falou, a área de saneamento. Então, nós temos políticas públicas da educação, da segurança pública, da saúde, saneamento e tudo. Então, veja bem, a política pública é o principal instrumento, né, de coordenação da ação governamental, de forma a efetivar direitos para a população, para a sociedade e intervindo na realidade social. Correto. Então, a política pública também, a gestão das políticas públicas, Jorge, ela parte do planejamento. Já começa com o planejamento. Exatamente, ela começa no planejamento, porque a política, ela nasce de um determinado problema da sociedade. Então, o planejamento é o ponto de partida da gestão dessa política pública. E você veja, e hoje o planejamento moderno, nós trabalhamos com a realidade problematizadora, onde o problema, ele passa a fazer a parte central da estrutura dos programas, certo? Então, em síntese, só para a população, né, que não sabe muito, não é muito com essa... termo é muito comum. Exatamente. Né? Em suma, as políticas públicas são o que os governos fazem, por que o fazem e que diferença esta ação governamental faz para a população, para os seus problemas. Então, isso é política pública. Agora, eu quero explicar que os telespectadores vão entender melhor o processo também de formação da política pública. Ótimo. Então, assim, nós temos a política pública, ela tem um processo, como se da produção dessas políticas. Então, primeiro tem a formação da política. É quando começa determinado assunto a ser estudado, a ser discutido.
sabe? E depois vem a etapa da formulação, que aí desculpe, entra... professora, mas isso pode ser nos 3 entes Sim, nas governo. 3 esferas de governo. Ou seja, o município, o Estado e o governo federal. Eles podem ter políticas públicas todos para uma mesma área, ou o Estado Sim. ter numa determinada área, o governo federal de outra, e o município eles uma terceira exatamente, área. eles podem ter políticas públicas, né, conjuntas, Certo. e podem ter também as específicas, porque você veja, o nosso país, ele é muito grande, né? Então, as necessidades lá do Nordeste não são as mesmas do Sul. Mas, enfim, nós temos algumas áreas que os problemas são os mesmos. Então, pode ter políticas, né, que tanto participa o governo federal, estadual, inclusive vem assim já determinadas pelo governo federal, Área de alguma saúde, delas, por exemplo. né? Ou vamos pegar um problema... Mesmo a educação, vamos chamar assim, ou, já são as políticas, certas políticas estabelecidas. Claro que cada esfera do governo, ele pode melhorar ainda mais, né? Mas só voltando lá, que eu quero dar até um exemplo que está muito aí na mídia hoje. Então, o processo da produção da política pública, então vem a formação, quando começa a se discutir certo problema, fazer grupos de estudo, está se discutindo. Depois vem o momento da formulação dessa política pelo executivo, ou pelo legislativo, ou por qualquer outra instituição governamental. Nesse momento, então, vai se estabelecendo, né, quais os programas e tudo. Aí nós temos o momento do processo decisório dessas políticas, que ele é interligado com o da formulação. Por quê? Porque no processo decisório, Jorge, já entram aí todos os múltiplos atores envolvidos e interessados nessa política. Aí, então, depois de definir, é o momento que se define a política. Os atores podem ser os servidores que estiverem envolvidos, a administração pública, uma empresa. Aí vem o momento da implementação e desenvolvimento dessa política. E, por último, vem o processo de avaliação, para ver se essa política... que ela foi implantada. Exatamente. Vem a avaliação que vai ver se essa política resolveu aquele problema. Para melhor exemplificar para o telespectador, vamos pegar um assunto, inclusive trágico, mas que retrata bem isso. Problema do caos aéreo aí. Sim. Que nós estamos passando. O apagão aéreo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Infelizmente, com aquele acidente que teve ano passado da Gol, né, já começou a se discutir isso, e aí surgiu o problema dos controladores de voo, que não tinham em quantidade, que eles trabalhavam muito. Aí começou a se discutir toda essa questão. É como aquele processo de produção, lá, a primeira fase, certo? Infelizmente veio mais um acidente da TAM, né, tão trágico aí, onde todas as autoridades, certo, envolvidas, que são, então, o poder decisório, vamos chamar assim. Então, aí nós estamos vendo governo, ANAC, Infraero, empresas aéreas, todos reunidos para decidir o que fazer para melhorar isso. E é nesse momento que vão ser estabelecidas e definidas as políticas públicas para resolver esse problema. Um problema que, infelizmente, muito trágico aconteceu. Aí, então, vai começar agora a implementar essas políticas que esse grupo está definindo. Desculpa, entre essas políticas estão lá reformas das pistas. Das pistas, construir novo aeroporto, então tem várias alternativas. Contratar mais operadores. Então esse é o processo decisório. A partir da definição do que vai se fazer, começa a implementar a política. E aí nós já começamos a avaliar a política, para ver se realmente o que está fazendo vai resolver esses problemas que a gente está vendo. Então, esse aqui é um problema bem característico que pode exemplificar como se dá, né, o processo de política. A avaliação, professora Doralice, ela envolve, digamos assim, apenas os resultados que o gestor ele deseja atingir. Vamos pegar essa questão aí do problema do caos aéreo. O resultado que o projeto, aquela política se propõe a atingir, ou também ela pode avaliar o grau de satisfação dos usuários, das pessoas que se beneficiam daquela política pública, seriam mais ou menos assim? Inclusive deve avaliar, porque veja bem,
nós da administração pública, os governantes, eles têm o dever de prestar conta para a sociedade, né? Certo. E uma das maneiras de saber se a sociedade está satisfeita com o programa que está sendo desenvolvido, com as políticas públicas, é saber realmente esse grau de satisfação da sociedade, né? Então, nós temos aí vários, como você colocou, não só o resultado, mas nós temos várias metodologias para se avaliar certo. o programa. Então, aí nessa parte nós já entramos na metodologia de avaliação. Quais os tipos de avaliação que nós temos? Então, aí também os pesquisadores, Jorge, eles têm muitas metodologias, sabe? Não tem uma única. Depende muito do tipo do programa, do porte do programa, né? Então, existe uma multiplicidade de metodologias, mas há um consenso, assim, de que a avaliação ela tem que se fazer antes, durante e após a implementação do programa. Tá? Então, esse é o consenso. Mas nós temos aí a avaliação também do ponto de vista da finalidade. A avaliação ela pode ser somativa. Por que somativa? Porque ela propicia você comparar um projeto e outro. Ela propicia dados para tomada de decisão. E a avaliação, Seria um modelo... Sim, um tipo de avaliação, né? Aquilo seria o ideal. E ela está mais voltada... Se chegar próximo daquele ideal... Exatamente. E esse tipo de avaliação, ela está mais voltada para a eficácia e a finalidade. Aí nós temos, uns autores classificam a avaliação como formativa. Formativa por quê? Porque ela ocorre durante o processo da implementação da política pública. E nesse momento, há a possibilidade de detectar eventuais falhas, sabe, no desenvolvimento dessa política, desse programa, e possibilita, então, a correção dessas falhas. Isso no decorrer da própria implantação. Da própria avaliação. Então, esses são os tipos de avaliação. Então, tudo isso são metodologias que se aplicam para poder avaliar um programa. Aí também nós temos assim, né, a classificação. Esse é quanto à natureza, ela pode ser formativa e somativa, que quanto à finalidade, ela é voltada para a eficácia e a efetividade da ação. Quanto ao papel da avaliação, ela é voltada para esse monitoramento, né? Para essa avaliação da gestão do programa, certo? Aí nós temos também um outro tipo de avaliação, quanto ao agente que a realiza, né? O agente que faz a avaliação. O agente seria o agente interno, que seria a própria administração pública, certo. O agente externo, um avaliador contratado com uma ONG, né, uma outra instituição fora da administração. Então, cada uma delas tem suas vantagens, porque o que se diz, eu mesma formulo um programa, implemento e eu vou avaliar esse programa. Então, pode ser uma avaliação, sabe, tendenciosa, suspeita, né, tal. Então, se você contratar um avaliador externo, pode ser que esses dados sejam mais confiáveis, sejam isentos de algum interesse, entendeu? Então, por isso que nós temos avaliação externa, avaliação interna. Nós podemos utilizar da avaliação mista, que seria até mais adequada, porque também tem as vantagens da própria instituição fazer a avaliação, porque ele está mais envolvido com o programa, entende? Com todo o planejamento, com tudo. Então, tem suas vantagens. Seria uma espécie de uma autoavaliação da própria instituição que está aplicando. E aí nós temos, então, a avaliação mista e a avaliação participativa, que a avaliação participativa envolve até o próprio beneficiário, só que essa avaliação participativa, ela ocorre mais em projetos menores, né? Bom, aí isso eu falei para você quanto ao agente que realiza. Certo. Agora, quanto ao momento da avaliação, e essa é a maioria dos autores que tem esse consenso, a avaliação ela deve ser feita antes, que eles chamam até avaliação ex ante, durante, que é chamado também por alguns autores como a avaliação intermediária ou de processo, e a avaliação ex post, quer dizer, após o término do programa. E por que a avaliação... Só desculpa. Não, fica à vontade. Por que a avaliação...
A ex-ante é muito importante, porque, na verdade, é antes, inclusive, da concepção, da formulação, sabe, da implementação. Você já tem que avaliar a situação. É aquela ideia que aparece a foto antes e depois. E depois. Só que não vale corrigir ela no computador. Exatamente, não. Então, e aí que nós temos a avaliação intermediária, que é durante, né, o processo, que nós chamamos também de monitoramento, certo? Por quê? Porque se você está fazendo todo o monitoramento, você consegue detectar as falhas, corrigir os rumos, redesenhar o programa, o que é muito natural, né, Jorge? Num processo assim tão importante desse. Então, por isso que existe o monitoramento, que o monitoramento é até diferente da avaliação. Eu gostaria que a senhora explicasse. O monitoramento é um acompanhamento no momento que está acontecendo. Que está acontecendo, é durante todo o processo da implementação e operação da política pública. Para ver se está sendo cumprido aquele projeto que foi o monitoramento, na verdade, então você faz uma avaliação antes, né, na concepção do programa. Certo. Então, onde você vai estabelecer metas, objetivos, produtos, né, ações, os indicadores, tudo. O monitoramento é uma atividade gerencial, contínua e rápida. Então, muita gente confunde monitoramento e avaliação. Fala como se fosse a mesma coisa, mas na verdade não é. Só que eles são complementares. A avaliação, ela é feita antes, durante e depois, mas ela precisa desses dados do monitoramento para poder reforçar a avaliação. Ótimo. A professora Doralice Bernardoni, ela também é uma especialista em orçamentos, e eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito do decreto federal, o 2829 de 98, o que estabelece normas para a elaboração e para a execução do plano plurianual e o orçamento da União, porque o plano plurianual é um plano que os governantes fazem no primeiro ano de gestão do seu governo e que se estende até o primeiro ano do mandato seguinte. Exatamente. E o orçamento é aprovado todos os anos, né, seguindo o plano plurianual e com base na lei de diretrizes orçamentárias. Qual é a importância deste decreto e como é que ele serve para o gestor para que ele possa formular as políticas públicas e possa atingir os resultados que, afinal de contas, todos os gestores, com algumas exceções, eles querem atingir os melhores resultados. Né? Exatamente, Jorge. Esse decreto ele teve grande importância e tem, né, na administração pública, porque ele definiu novas formas, novas metodologias operacionais para o planejamento. Então, uma nova forma de se planejar a administração pública, pelo modelo de gestão por programas. E aí, então... Gestão por programas. Gestão por programas. É importante a senhora aprofundar então, ali. Pega um programa e desenvolve todo ele. Exatamente. Aí, um programa, veja bem, existe um programa... Vamos por um exemplo. O programa é acabar com o analfabetismo no município. Exatamente. Então, esse é um programa. Então, nós vamos ao planejamento moderno, né? Então, esse decreto, ele instituiu isso, a administração por programas. Então, esse programa, igual acabar com o analfabetismo, né, no município. Esse programa, ele vai ter várias ações, certo? Porque você pode ter dentro desse programa vários projetos, várias ações, Por exemplo, e na linguagem orçamentária, projeto, existe uma diferença de atividades, todos eles são ações, mas quando se dá investimento é projeto, e atividade é aquela manutenção, né, constante e tudo. Então a ação é o conjunto desses projetos e atividades que vão
atingir, no caso, né, que vai dar o resultado para esse projeto. E quando você põe esse programa, exatamente, esse é o objetivo maior. Mas o que você vai fazer para acabar com esse analfabetismo? Certo. Aí que entra, você vai ter que especificar as ações, certo? Então, nós temos que construir mais escolas. Essa é uma ação, certo, que é um projeto porque é investimento. Nós temos que capacitar mais professores, certo? Então, isso daí também é uma outra ação. Nós temos que tirar essas crianças também que estão lá em casa ajudando os pais, trabalhando no trabalho infantil. Que ação nós vamos fazer para trazer isso? Entendeu? Então, você estabelece uma série de ações. Estas ações, e o que esse decreto 28/29 estabeleceu? Então, que toda ação tem que ter objetivo, tem que ter metas bem claras, tem que especificar o produto dessa ação que vai ser realizada. Aí a importância dos indicadores, para você poder medir o resultado. E aí que entra, porque, né, nós falamos nos tipos de avaliação, mas existem os critérios de avaliação. E para se estabelecer e fazer essa avaliação, é muito importante esse momento do estabelecimento das metas, objetivos claros, entendeu? Estabelecer um indicador, porque o indicador, Jorge, ele é que possibilita ele dá maior significado àquilo que a gente quer avaliar. Certo? É o que mede. Então você pode falar, o analfabetismo, vamos ver, exatamente, ele vai possibilitar medir, mensurar esse quadro. Então o que nós pegamos? O indicador. O indicador é quantas crianças hoje, né, vamos dizer assim, ou adulto também, né, que não é só criança, qual é o índice hoje do analfabetismo, certo? Então nós temos um indicador. Então com estas ações que o município vai desenvolver, como que nós vamos, quanto que nós queremos reduzir isso daí, por exemplo, certo? Então, daí você também tem que escalonar, porque você também tem que planejar de forma que seja possível atingir. Então, no primeiro ano, nós vamos reduzir em tanto por cento, certo? No segundo ano, nós vamos reduzir. E o que é? Você vai acompanhando durante toda a implementação. Se não tiver alguma coisa que tem que corrigir, você vai corrigindo ali. Ao final do término desse teu programa, você vai avaliar se realmente foi ou não. Inclusive, se estes programas, estas ações devem continuar ou se você deve formular outras políticas para resolver esse problema. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Doralice Lopes Bernardoni. Nós queremos agradecer muito a sua participação. Eu é que agradeço, Jorge, essa oportunidade de poder estar falando sobre avaliação de políticas públicas, né? Uma função tão importante realmente